Aleluia! Obrigado, Senhor. Pai, em nome de Jesus, te pedimos que fale conosco outra vez, que nos fortaleça. Como o profeta Ageu falou que o povo era fortalecido pela palavra do Senhor para fazer o trabalho, construir o templo, assim nos fortaleça quando a palavra do Senhor vem outra vez. Nesta 7ª sessão, em nome de Jesus, oramos. E todos que concordam, gritam. Amém. Vamos agradecê-lo mais uma vez. Amém. Amém, 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 amém. Certo, você pode sentar. Muito bem, então, estamos na lição 7. Meu Deus, só falta mais uma sessão para o final. Estamos realmente avançando nisso e eu estou desfrutando, amém? O título dessa lição é de Glória em Glória. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele discute muito sobre a glória de Deus. Eu lembro meu querido amigo Don Blake me contando que 2 Coríntios era o seu livro favorito do Novo Testamento. Lembra disso, Dom? Tempos de escola bíblica, hein? E Paulo diz em 2 Coríntios 3, 7 e 8, aquele antigo sistema da lei gravado em pedras levava à morte. Mas começou com tamanha glória que o povo de Israel não podia suportar olhar o rosto de Moisés, pois o seu rosto brilhava com a glória de Deus, embora o brilho já estivesse se desvanecendo. Não deveríamos esperar muito maior glória quando o Espírito Santo está dando vida? Uau! Notou muito maior glória. Por que muito maior glória? Porque a glória não estará refletindo de nós, ela será emitida de dentro de nós. É um bom lugar para dizer amém. Ele continua dizendo no verso 10, na verdade a glória, aquela primeira glória, não era absolutamente gloriosa, se comparada à avassaladora glória da nova aliança. Mas então ele lamenta, e ele diz assim, mas as suas mentes foram cegadas, as mentes de Israel foram cegadas para a glória de Deus. Como a mente deles foi cegada? Essa é a pergunta que temos que fazer. Deus desceu naquele monte, o povo se afastou. Eu já expliquei para vocês em sessões anteriores. Clamaram para Moisés, Moisés, não podemos suportar a glória dele. Não podemos suportar sua palavra. Você vai, fala com Deus, nos diz o que ele está dizendo e faremos. Não é interessante tentaram por 1500 anos e não funcionou? Quanto mais hoje não podemos dizer ao nosso pastor, você vai, fala com Deus e nos diz o que devemos fazer. Essa atitude não vai funcionar. Você deve buscar ouvir a voz dentro da voz do seu pastor. Você deveria estar buscando a voz de Deus dentro da minha voz, porque a Bíblia nos ordena a falar como oráculos de Deus. Então, Moisés estava revendo o que havia acontecido no Monte Sião e agora com o povo, e em Deuteronômio 5:28, o Senhor, ele diz, o Senhor ouviu a voz das suas palavras quando vocês falaram comigo. As palavras que haviam falado eram, não suportamos a sua glória. Não suportamos ouvir a sua palavra ou a sua presença. Então o Senhor ouviu as palavras de vocês quando falaram comigo e ele me disse, eu ouvi a voz das palavras deste povo e o que falaram com você, eles estão certos no que disseram. Agora eu imagino que foi um dos maiores choques do ministério de Moisés. Quando Deus disse o povo está certo, Moisés ficou pensando, o quê? Quer dizer que esses caras estão certos? Por que eles não podem ouvir tua voz? Por que eles não podem vir à presença da tua glória? E Deus lamentou quando deu a resposta, verso 29. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todo o tempo os meus mandamentos para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Deus está dizendo, não podem vir a mim porque não me temem. E então Deus faz uma das declarações mais impactantes, mais chocantes do Antigo Testamento. Vai e diga a eles, voltem para as suas tendas, fiquem brincando de igreja. Mas quanto a você, Moisés, você fica aqui comigo e eu falarei com você. Moisés foi capaz de ouvir a voz da presença do Senhor, porque tinha um coração que temia Deus. Se você olhar para os filhos de Israel e olhar para Moisés, vai entender o quadro da diferença entre aqueles que estão na igreja e temem a Deus e aqueles que estão na igreja e não têm o temor do Senhor. Israel definitivamente representaria alguém na igreja hoje que não tem o temor do Senhor.
Sabe, olhe para Israel. Paulo disse que eles são exemplos para nós. Todos saíram do Egito e o Egito é um tipo para o mundo, não é verdade? Então todos foram libertos por Deus do mundo. Todos comeram a mesma comida espiritual, beberam a mesma bebida espiritual, foram todos batizados. Sabe, todas as coisas que acontecem a um crente hoje, aconteceu com Israel, mas eles não temiam a Deus. Mas como assim não temiam a Deus? Lembra quando Moisés foi enviado por Deus para levar a palavra da libertação? Lembram disso? Moisés foi a Faraó e disse: assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir para me adorar no deserto. Faraó disse: parece que o seu povo não está ocupado o suficiente. Então eu vou fazê-los trabalhar um pouco mais. Então agora, eles não só tinham que fazer a mesma quantidade de tijolos, mas agora eles também tinham que ir atrás da palha. Você consegue imaginar? Esse povo provavelmente fazia tijolos das 5 da manhã até as 6 horas da tarde todo dia. E agora eles tinham que acordar às 4 da manhã, ir para o campo enquanto a lua ainda estava brilhando no campo e pegar a palha, mas quanto aos tijolos não podia faltar nenhum. Uau! A pregação de Moisés trouxe mais dificuldade às suas vidas. E sabe o que disseram a Moisés? Moisés, nos deixe em paz! Pare de pregar para o faraó, você está tornando nossa vida mais difícil. Então depois que Deus finalmente os liberta, Moisés os guia para fora do Egito e os leva pelo Mar Vermelho, e daí o coração de Faraó é outra vez endurecido e ele os persegue com as melhores carruagens do mundo, e eles estão diante do mar, prestes a serem estraçalhados. E ouçam o que eles disseram a Moisés, o povo estava realmente irado. Disseram em Êxodo 14:12, não foi isso que te dissemos no Egito, dissemos deixe-nos em paz, para que sirvamos aos egípcios, pois seria melhor para nós, repitam estas palavras, seria melhor para nós. Diga de novo. Diga outra vez. Se alguma vez encontrarem estas palavras em vocês, isso é um sinal da falta do temor do Senhor. E você nunca cumprirá seu destino em Deus com essas palavras em você. Se os cristãos antigos nos séculos XV e XVI, durante a Inquisição, dissessem o que é melhor para mim, enquanto eram amarrados e queimados em um tronco, se a igreja antiga perguntasse o que é melhor para mim, por alguma razão a igreja do século XXI acha que Deus está no negócio de nos deixar confortáveis e felizes o tempo todo, mesmo às custas do avanço do seu reino. Estão muito errados. Os filhos de Israel esperavam que a libertação chegasse com facilidade, que ela chegasse com conforto e prazer, mas quando não aconteceu como eles pensavam, reclamaram, repitam, reclamaram. E se olharmos para Deus, Ele outra vez os liberta, disseram, seria melhor para nós se tivesse nos deixado no Egito, dissemos no Egito, nos deixe em paz. Mas Deus em sua misericórdia abriu o Mar Vermelho e eles viram os que eram seus opressores há mais de 400 anos enterrados debaixo do mar. E então eles chegam do outro lado e estão celebrando, dançando diante do Senhor, se alegrando todas as mulheres e crianças. Agora, finalmente, nunca mais duvidarão desse maravilhoso Deus outra vez, mais 3 dias depois. Eles chegam num lugar para pegar água, estão sedentos e a água é amarga. E dizem, teria sido melhor se estivéssemos no Egito. Outra vez Deus torna a água pura e então alguns dias depois começam a reclamar da comida. Enquanto Deus estava fazendo para eles o que queriam e quando queriam, estavam louvando a Ele. Mas quando Deus não estava fazendo o que queriam, quando queriam, estavam reclamando. Reclamar é um sintoma da falta do temor do Senhor. Deus odeia isso. Foi um dos 5 pecados que os tirou da terra prometida. Deus detesta reclamação, imoralidade, idolatria, tentar ao Senhor. Você está comigo? Deus põe a reclamação na mesma lista. Por que Deus odeia a reclamação? Porque a reclamação diz a Deus, eu não gosto do que você está fazendo na minha vida, se fosse eu, faria diferente. É um desrespeito ultrajante à posição de autoridade dele. É falta de temor do Senhor. Mas Moisés é totalmente diferente. Moisés, a Bíblia diz, se lermos em Hebreus capítulo 11, versos 24 a 26, pela fé, Moisés, quando já homem, se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo ser maltratado. Atenção à palavra escolhendo. Repitam, escolhendo.
escolhendo ser maltratado junto com o povo de Deus ao invés de usufruir dos prazeres transitórios do pecado, estimando a vergonha de Cristo como maior riqueza do que os tesouros do Egito, pois contemplava a recompensa. Note que ele buscava a recompensa, ou seja, ele escolheu sofrer. Eles não escolheram sofrer, mas Moisés sim. Ele deixou o lar mais rico do mundo e escolheu sofrer, porque ele estimou mais as riquezas de Cristo do que os tesouros do Egito, pois contemplava a recompensa. E que recompensa era essa? Ah, você tem que ir para o deserto para saber. Entenda, Moisés passou pelas mesmas coisas que o povo passou. Ele encontrou água amarga, assim como todo mundo encontrou água amarga. Não é verdade? Ele ficou diante do Mar Vermelho, assim como eles ficaram diante do Mar Vermelho. Mas enquanto eles reclamavam, ele foi a Deus. E Deus disse: levante, estenda o seu cajado. Sabe, eu descobri que Deus não tem problemas quando vamos direto a Ele. O que Ele não gosta é quando reclamamos dele a outro cristão. É melhor se preparar para a resposta se for reclamar direto com Ele. Jeremias fez isso uma vez reclamando. Ele disse: Senhor, você para mim é um ilusório ribeiro. Rapaz, Deus mostrou bem a ele. Ele disse: se você se arrepender e parar com essas palavras vis, farei de você meu porta-voz. Então você pode levar suas reclamações direto para Deus, mas é melhor ter estômago para lidar com a forma como Ele vai tratar isso. O que Ele odeia é quando se reclama um para o outro. Estão comigo? Você está comigo? De qual recompensa Moisés estava atrás? Bem, se você lembrar do deserto, Deus foi até Moisés em Êxodo 33 e disse: quer saber? Muito bem, já basta dessas reclamações? Então eis o que eu vou fazer. Eu vou enviar um anjo. E esse anjo vai guiar vocês até a terra prometida, a terra pela qual esperam há centenas de anos. E esse anjo lançará fora os cananeus, amorreus, heteus, ferezeus, heveus e todos os outros zeus. Ele disse: eu vou dar a vocês a terra que mana leite e mel, mas ele disse: eu não vou. Disse: a minha presença não irá com vocês. Agora, se Deus tivesse dito isso aos filhos de Israel, eles teriam dado uma festa e ido. Porque se eles preferiram o Egito sem Deus, tenho certeza que iriam para a terra prometida com um anjo. Mas o que Moisés diz a Deus? Moisés diz em Êxodo 33, verso 15, Deus, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Que lugar é esse? O deserto, o lugar de dificuldade. Moisés disse: prefiro estar no deserto, eu prefiro ficar fora da terra prometida, no deserto, longe das tuas promessas, nesse lugar difícil e árido com a tua presença, a estar na terra prometida sem a tua presença, porque a recompensa que ele estava buscando era a presença gloriosa de Deus. Este é um homem que teme a Deus. O povo de Israel servia a Deus pelo que ele poderia fazer por eles. Me salvou, me curou, me libertou. Moisés servia a Deus pelo que ele era. Você ainda está comigo? Por fora, não dava para dizer a diferença entre Moisés e os filhos de Israel. Moisés temia a Deus. Portanto, discernia o coração e os caminhos de Deus e por isso foi chamado amigo de Deus. Israel não temia Deus, eles ficaram cegos e o entendimento deles foi obscurecido, por isso estavam sempre fora de sincronia com o que Deus fazia. Veja, se lhe faltar o temor do Senhor, você ficará fora de sincronia com o que Deus faz. Se você tiver o temor do Senhor, estará perfeitamente sincronizado, pois o temor do Senhor é a chave para a sabedoria. É um bom lugar para dizer amém. Não é diferente hoje. O cristianismo quase se tornou um clube. Lembra por que você se filiava a um clube quando era criança? Por que fazia isso? Para pertencer a algo? Você ficava unido a outros membros por causa de um interesse ou causa comum? Era uma boa sensação fazer parte de algo maior do que nós mesmos. O clube estava por trás de nós e nos dava a sensação de segurança. Há muitos que se professam cristãos e não têm mais temor a Deus do que aqueles que nunca puseram um pé na igreja. Esse é o quadro hoje. Você pode achar que estou sendo duro. Eu só estou sendo honesto. Malaquias profetizou, ele disse nos últimos dias, ele disse que o perverso servirá a Deus junto com o justo debaixo do mesmo teto, mas quando o fogo vier, é aí que se discernirá entre o perverso e o justo. Ou seja, o joio e o trigo crescerão juntos, eles servirão a Deus no mesmo prédio. Amy McPherson recebeu uma profecia, ela disse: eu vejo a igreja dos últimos dias e eu vejo perversos e justos adorando a Deus juntos. Quem são os perversos? Os que têm a lei de Deus em suas bocas, mas agem com maldade e fazem dos adúlteros e ladrões seus amigos, e dizem: Senhor, eles são como nós.
Tem alguém aqui que está ficando quieto? Como membros seguros do clube do cristianismo, por que teriam medo? Demônios tremem mais do que alguns dentro da igreja. Tiago advertiu aqueles que professavam ter a salvação, mas tinham falta do temor do Senhor. Ele disse: crês tu que Deus é um só, fazes bem, até os demônios creem, tremem. Tiago 2,19. Elas se sentam em nossas igrejas, trabalham nas equipes ministeriais e até pregam. São originários de todo tipo de vida, desde os guetos até as calçadas da fama. Elas confessam a salvação e amam as promessas de Deus, mas têm visão limitada e, como os filhos de Israel, não temem a Deus. Judas previu este dia e avisou que as pessoas frequentariam nossas igrejas e professariam serem salvas pela graça de Deus pelo fato de serem membros do clube do cristianismo. Mas ele disse em Judas 1,12 que elas frequentariam as reuniões de crentes e participariam, mas sem temor. Em todo o tempo, servindo a si mesmas. O que se fazia em Israel, servia-se a si mesmo. Você acha que estou sendo duro? Não estou. Você tem que entender, a palavra profética de Deus é a misericórdia dele, não seu julgamento. Deus avisa para que o povo possa, sabe, qualquer um pode ficar sentado pensando, tudo bem, Deus gosta de mim, mas se alguém não começa a falar diferente, se os líderes continuam falando o mesmo, o povo permanecerá doente. Precisamos de profetas. E eles não serão cartomantes, mas falarão a palavra de Deus, penetrarão nos corações de homens e mulheres e os protegerão. Eu penso que quando Deus me corrige e me castiga é porque Ele me ama. Ele quer me proteger. E a gente fica, não traga essa condenação para mim, querido. Não é condenação, é convencimento. Bem, então sejamos bíblicos. A Bíblia diz que aqueles a quem Deus ama, Ele castiga. Então não é condenação, é castigo mesmo. Vejam, não vamos usar a palavra convencimento, não vamos entrar no debate teológico. Deus, Ele castiga sim. E a Bíblia diz que o castigo é doloroso. Hebreus capítulo 12, Deus castigará os seus filhos. Como aquele pastor que disse, você não tem que temer a Deus, agora somos filhos. É como se cirurgicamente cortássemos partes inteiras do Novo Testamento e fingíssemos que elas nem existem. Nós encontramos todas as exortações e não permitimos aquilo que nos limpa. Os vergões no coração, Provérbios diz, é o que nos trazem a purificação. A palavra do Senhor é o que discerne os pensamentos e intenções, é o que nos impede de sair do temor do Senhor. Eu estou pregando aqui. Uma pessoa que teme a Deus treme diante da sua palavra. E o que significa isso, tremer diante da palavra? Significa obedecer imediatamente. Significa que você obedece mesmo que não faça sentido. Faz sentido quando Deus diz, pegue a promessa pela qual você esperou 25 anos e a mate. Se Abraão fosse como nós hoje, ele diria, não, espere um minuto, Senhor, espere aí. Vamos falar sobre isso. Não fazia sentido. Deus não disse, se você o oferecer, isso vai garantir que eu enviarei meu filho. Ele não deu uma razão, ele disse, faça. E a Bíblia diz que Abraão, cedo na manhã seguinte, obedeceu imediatamente. Ele obedeceu quando não fazia sentido. Tremer diante da sua palavra é obedecer mesmo que doa. Saiba disso, Abraão sentia dor enquanto andava 3 dias. Ele ouviu a voz de Deus e olhou 2 dias e meio depois da sua jornada, lá estava o monte e ele ia colocar a pessoa mais importante da sua vida para morrer, só porque Deus disse para fazê-lo e não deu uma razão. E nem lê um livro chamado Gênesis para você ler e saber o que fazer. Tremer diante da sua palavra é obedecer mesmo sem ver benefício. Quantas pessoas hoje obedecem a Deus se veem benefício? Se não há benefícios, não fazem. E quanto a Esther? Ela é rainha. E ela vai diante daquele rei. Ela poderia perder a sua cabeça se ele apontasse o cetro para ela. Ele era seu marido. Mas se apontasse para ela o cetro real, a cabeça rolava, querido. Sem perguntas. Ela disse, ele vai cortar minha cabeça, eu não vou diante do rei. É o meu marido, mas eu não vou diante do rei. E Mordecai diz, você se tornou rainha para um tempo como esse. E ela disse, diga às mulheres que jejuem, eu vou ao rei, se eu morrer, morri.
Ela não tinha nada a ganhar, ouça, ela não tinha nada a ganhar e tudo a perder. Nada a ganhar e tudo a perder. Ela temia a Deus, obedeceu sem ver benefícios, tremeu diante da sua palavra. Sabe, tremer diante da sua palavra significa obedecer até o fim. Repitam, até o fim. Já falaremos disso. Jesus propôs uma pergunta interessante. Muitas vezes omitimos e evitamos isso, ou seja, não falamos. Mas Jesus disse em Lucas 6,46, por que me chamais Senhor, Senhor? E notem que ele diz Senhor 2 vezes. Ou seja, a ênfase está em Senhor. Quando os hebreus queriam enfatizar, repetiam a palavra 2 vezes. Era assim que eles enfatizavam, escrevendo 2 vezes. Se fosse Jesus, ele diria assim, por que vocês me chamam Senhor e não fazem o que eu digo? Ele teria dito dessa forma, por isso que Lucas usou a palavra Senhor 2 vezes. A palavra grega Senhor é a palavra kurios. Significa supremo em autoridade e carrega a conotação de posse. Temos 2 escolhas, amigos, como crentes. Podemos entregar completamente a propriedade das nossas vidas a Jesus ou podemos retê-la e permanecer presos sob o domínio do engano. Se tememos a Deus, nos inclinamos completamente à sua autoridade e ao seu reinado. Isso garante a ele total e irrestrita posse sobre nós, e isso literalmente nos torna servos dele. Repitam, servos. Você descobre que Paulo, que Tiago, que Pedro e Judas, todos referiam-se a si mesmos como servos. Mas o que é um servo? Ele se entrega liberalmente em serviço. Ele não é um escravo, porque o escravo não pode ter escolhas. Ele serve por amor. Então, quando Paulo se diz servo de Jesus, está dizendo que se entrega completamente a ele, pelo amor que tem a ele. Estão vendo isso? Por isso, Paulo pôde enfrentar bravamente as cadeias e tribulações e dificuldades que o aguardavam em cada cidade. Ele pôde dizer com determinação, e agora, constrangido em espírito, vou para Jerusalém, Atos 20 e 22. O Senhor estava forçando Paulo? É claro que não. Paulo entendeu que ao cumprir a vontade de Deus, ele sofreria. Não somos masoquistas, não queremos sofrer, mas temos que entender, no mundo teremos tribulações. O curso desse mundo segue diretamente oposto ao reino de Deus. Se você é um cristão e não está experimentando a oposição, é possível que você esteja morno, fluindo com o mundo. Porque a minha Bíblia diz que todos aqueles que vivem piedosamente em Cristo irão sofrer perseguição. Pessoas mornas não são perseguidas. Paulo mais tarde diz no verso 24 de Atos 20, mas nada disso me move, nem considero minha vida preciosa a mim mesmo, contanto que complete minha carreira com alegria. Eu amo isso, uma das minhas passagens favoritas de Paulo. Contanto que eu complete minha carreira com alegria. Quando Jesus perguntou por que me chamais Senhor, Senhor e não fazeis o que eu digo, ele estava na verdade dizendo, não se enganem me chamando de Senhor enquanto continuam a viver a vida de vocês como se ela pertencesse a vocês. A vida do rei Davi exemplifica perfeitamente isso. Deus enviou a Saul um comando através do profeta Samuel. Samuel vai até Saul, eu acredito, eu acho que é 1 Samuel 15. E Samuel diz, assim diz o Senhor, eu quero que você vá e destrua totalmente os amalequitas, destrua cada homem, cada mulher, cada criança e cada animal. Agora, quando Samuel entrega essa palavra, Saul não olha para Samuel e diz, você está brincando comigo e sai andando? Isso é o que chamaríamos de desobediência e rebelião? Não. Saul imediatamente vai e reúne seus exércitos. E eles atacam Amaleque. Agora, eles matam dezenas de milhares de homens, mulheres e crianças. Mas ele poupa um homem, o rei. Provavelmente queria um troféu em seu palácio. Você tem que lembrar, se você fosse um rei naquela época e derrotasse outro rei, se o tomasse vivo, ele era um troféu em seu palácio. Ele matou dezenas de milhares de animais, mas ele poupou exatamente os melhores, para dar ao povo para que eles pudessem sacrificar ao Senhor Deus. Estão acompanhando? Mas então, Deus diz a Samuel, alguns dias depois, arrependo-me grandemente de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou, conforme meus mandamentos.
No dia seguinte, Samuel vai confrontar Saul sobre isso, mas Saul diz com alegria: Ei, Samuel, bendito sejas tu do Senhor, eu executei as palavras do Senhor. Peraí, temos uma pequena desconexão aqui. Deus diz na noite anterior que ele não executou seus mandamentos e a primeira coisa que Saul diz é: eu executei as palavras do Senhor. O que está vendo aqui? Ei, o que está vendo aqui? Saul realmente acreditava, eu quero que vocês me ouçam, que tinha obedecido a Deus. Como pode haver uma divergência tão grande do que Deus disse? Tiago diz, Tiago 1:22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Veja, só há um problema com o engano e é o seguinte, ele é enganoso. A pessoa que está enganada crê com todo o seu coração que está certa, quando na verdade está errada. Isso é assustador. Tiago diz que quando você ouve a palavra de Deus e não a pratica, um véu vem sobre seu coração, um véu. As suas mentes foram cegadas. Um véu vem sobre seu coração chamado engano. Então é mais difícil ouvir a voz de Deus de novo, pois a voz do Senhor sempre vem da sua presença, mas agora há um véu. Então quando Deus fala de novo e você desobedece de novo, outro véu vem e fica cada vez mais grosso. Vai ficando cada vez mais grosso. Foi por isso que Paulo disse que nos últimos dias as consciências dos homens ficariam cauterizadas. E como isso acontece? Véu após véu, após véu, após véu. Agora eles nem ouvem mais a palavra. É por isso que Paulo vem dizendo, nos últimos dias os homens serão egoístas, amantes do dinheiro, eles serão ingratos e impuros, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Que poder? O poder da graça que o transforma de impiedoso para piedoso, de impuro para puro, de bom para mal, de amante do dinheiro a adorador. Aprendem sempre, mas jamais chegam ao conhecimento da verdade, porque foram cegados, assim como Israel estão sempre aprendendo, mas não chegam no conhecimento da verdade, porque não temem ao Senhor, então estão enganados. São ouvintes da palavra. Saul ouviu a palavra, mas não obedeceu. Estão comigo? Quando ouvimos a palavra de Deus e não a praticamos, estamos enganando nossos corações. Por isso alguns podem realmente acreditar que são obedientes quando na verdade estão desobedecendo. O engano põe um véu no coração e obscurece a verdade. Quanto mais uma pessoa desobedece, mais grosso vai ficando o véu, tornando-o mais difícil de remover. Permitam-me reforçar alguns pontos muito importantes. Primeiro, Saul não bateu o pé e se recusou a fazer aquilo. Ele foi e fez. Segundo, ele matou dezenas de milhares de pessoas, deixando apenas um. Ele deveria ter matado todos, mas ele deixou alguns animais. Ele provavelmente fez 99,99% do que deveria fazer, mas Deus chamou a sua quase completa obediência de rebelião. No verso 23. Hoje diríamos, ei, tá tudo bem, foi um bom esforço. Aos olhos de Deus, a obediência parcial é o mesmo que rebelião contra a sua autoridade. É uma evidência da falta do temor do Senhor. Sabe, uma vez eu estava no Canadá, durante um culto, estava me preparando para pregar na adoração. Eu lembro que era o momento do louvor, e de repente o Senhor me fez uma pergunta. Eu nunca vou esquecer. E posso dizer algo? Eis a pergunta que o Senhor me fez. Eu estava ali sentado durante o louvor, e ele, você sabe o que é um espírito religioso? E eu já aprendi há muito tempo que quando Deus te faz uma pergunta, ele não está procurando informação. Ah, sim, Senhor, um espírito religioso é isso e aquilo. Obrigado, John, agora eu fiquei sabendo. Eu já aprendi que quando Deus te faz uma pergunta, é porque você não sabe a resposta. Então, entendendo isso, eu imediatamente disse, Senhor, eu já escrevi sobre isso, já vi pessoas pregando sobre isso, eu já preguei sobre isso, mas obviamente eu não sei o que isso quer dizer. E o Senhor me disse, um espírito religioso é aquele que usa a minha palavra para executar a sua própria vontade ou desejo. Foi exatamente o que Saul fez. Deus falou com Saul e ele obedeceu ao comando com não o coração de Deus, mas com a sua própria vantagem em mente. Consegui para mim um troféu e agora as pessoas acham que eu sou realmente espiritual porque lhes dei bons animais. O temor do Senhor nos impedirá de fazermos concessões com a verdade de Deus para buscarmos lucro pessoal. Então obedeceremos a palavra de Deus, não importa o custo. O temor do Senhor também nos afastará da hipocrisia de escondermos coisas e enganarmos a nós mesmos.
Tiago diz assim, Tiago 1:21, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e logo se esquece de como era sua aparência. Tiago usa esse exemplo natural para ilustrar o que realmente acontece no espírito quando não somos submissos ao senhorio do Senhor Jesus. Deixe-me dar um exemplo, e este é clássico. Eu estive no Havaí, e o Havaí é maravilhoso. Eu acordei às 4 da manhã, porque é 7 da manhã aqui. Então, um bom tempo de oração quando vamos de férias para o Havaí. Então, eu normalmente acordo, me levanto e vou para a praia orar. Mas nessa manhã em particular, apareceu um cara que me viu e ele era de Nova York, também acordado. Ele disse, ei, cara, e aí, como é que tá? E eu disse, meu Deus, lá vamos nós. E então eu comecei a falar com ele, ele disse, essa ilha não é demais? Ele disse, as baladas são demais, as garotas são inacreditáveis. Ele queria que eu continuasse, certo? E sabe, toda palavra que saía da boca dele tinha um xingamento, um palavrão aqui fazendo isso e aquilo, certo? E eu disse, se ele tá no meu tempo de oração, eu vou testemunhar para ele. Então eu comecei a falar sobre Jesus e assim que eu comecei, ele, você é cristão? Eu disse, sim, eu sou ministro e ele, eu também sou cristão nascido de novo, deixa eu te contar sobre o meu pastor em Nova York, eu sou membro da igreja tal, sabe, a gente tem uns avanços e alcançamos pessoas com motos, sabe, e o meu pastor, ele é demais. O que aconteceu? Assim que eu disse que eu era crente, eu levantei um espelho e ele lembrou que tipo de homem era. Assim que se tira o espelho, rapaz, que balada e tudo mais. É exatamente assim, aquele homem estava enganado. Eu sei, é um exemplo extremo, mas quantas pessoas na igreja hoje estão sentadas na igreja dizendo amém, pastor? Sabe, ele está pregando a palavra, eu vou ser como Jesus, amém, pastor? E então eles saem nos negócios, eles mentem. Ou estão fazendo planos para deixarem a esposa e 3 filhos por aquela garota novinha ali. Mas então voltam, glória a Deus, amém, o espelho está lá, sabemos quem somos. Se o espelho sair, passa-se a agir como o mundo. É o que Tiago está dizendo aí, você entendeu? E aí, você entendeu? Será que eu estou sendo muito duro? Eu sei que não estou. Eu posso sentir o coração de Deus, posso sentir o Espírito de Deus. Sabe, eu estou vendo 3 dos meus filhos maravilhosos aqui. O mais velho teve que trabalhar hoje à noite e lembrando como é quando eu tenho que discipliná-los. Eu faço porque os amo. Isso traz uma grande segurança para esses garotos, sabia? E quando Deus faz isso comigo, eu não sei você, mas eu já passei por certos cultos que quando saí eu fiquei, sabe? Entende? Eu fico sentado e digo obrigado, Senhor. Significa que você me ama, que eu legitimamente sou seu filho. Deus nos ama o suficiente para nos corrigir, nos ama o suficiente para nos castigar, porque Ele é nosso Pai. Você está vendo isso? Tiago usa um exemplo natural para ilustrar o que acontece no Espírito quando não nos submetemos ao senhorio de Jesus. O problema é que não há transformação. Você levanta o espelho, sim, nasci de novo. Abaixa o espelho, negócios desonestos. Sabe o que Deus diz em Salmos 55:19? Porque não há neles mudança nenhuma. E não temem a Deus. Nos últimos dias há pessoas que amam o dinheiro e a si mesmas e dizem nasci de novo. E negam o poder de Deus que podia mudá-las, porque não temem a Deus, elas não mudam. Elas têm um véu. Repitam, véu. No deserto, os filhos de Israel sofriam da mesma falta de visão, de um coração com véu. O véu se chamava engano. Ouviam a palavra de Deus, viam seu grande poder, mas permaneciam exatamente os mesmos. E sem arrependimento, o véu ficou cada vez mais grosso até chegar à cegueira. O que acontece? Quando nos submetemos ao Senhor Jesus, trememos diante da sua palavra, o que acontece? Eu digo o que acontece. Paulo diz em 2 Coríntios 3,16, quando porém algum deles se converte ao Senhor, repitam ao Senhor. Repitam ao Senhor. Vamos ao Senhor. O véu é tirado deles.
Quando você se converte ao senhorio de Jesus, que é sinônimo de temer a Deus, o véu é retirado. E ele diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, vamos sendo transformados na sua própria imagem, de glória em glória, como pelo Senhor no Espírito. Você pode dizer amém? Assim como Tiago, Paulo usou a analogia de olharmos em um espelho. Mas não é uma imagem natural que contemplamos, mas a própria imagem da glória de Deus, que é vista na face de Jesus Cristo. Essa imagem é revelada em nossos corações não apenas quando ouvimos a palavra, mas quando obedecemos. Tiago diz: aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e é fiel a ela, e nela persevera, não sendo ouvinte, negligente, que se esquece, mas praticante ativo que obedece, esse será bem-aventurado no que fizer, em sua vida de obediência. A lei perfeita da liberdade não é nada mais do que Jesus, pois ele é a palavra de Deus viva revelada. Quando buscamos a Jesus, permanecendo atentos à sua palavra sob a liderança do Espírito Santo e obedecemos ao que é revelado, nossos olhos permanecem claros e descobertos e discernimos sua glória. Lembrem, o desejo dele é de que nós contemplemos a sua glória. Ele lamentou quando Israel não permaneceu na sua gloriosa presença devido à falta do santo temor. Só quem tem o coração descoberto pode contemplá-lo. Quando contemplamos a sua glória no espelho da sua palavra revelada, somos transformados à sua imagem pelo Espírito de Deus. Então eu vou dizer a vocês, a obediência a Deus mantém os seus olhos descobertos. Com isso, vamos parar. E eu vou continuar a partir daí, na nossa última lição. Você aprendeu algo hoje?